Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma live do canal da Escola Pequenas Empresas, em parceria com Wagner Trindade, da W Trindade Contabilidade e Consultoria Empresarial e Assessoria Empresarial. Hoje nós vamos tratar de um tema que eu sei aí, que talvez seja, na hora que eu estava divulgando sobre a live, talvez não seja um de tão agrado assim, né? De nós empreendedores, mas saibam que ele é de extrema importância. Ô Wagner, tudo bem? Olá, Estava iniciando aqui, boa esperando tarde. você entrar aqui, né? Boa tarde. Esperando você entrar e falando que esse tema da live nossa de hoje normalmente não é um dos que mais agrada, assim, né? Esse público. É importante, né? É, você... Mas realmente as pessoas têm pavor quando falam em impostos, né? é você aí, né, Wagner, quanto contador, você sabe da importância que isso tem para qualquer empreendimento, para qualquer negócio, né? Mas eu Claro. brinco que quando a gente fala de imposto, né, normalmente assusta demais. E eu acho que é muito também a ver com a parte cultural, né? Porque se o imposto fosse realmente revertido no que ele se destina, talvez a gente não teria esse pé atrás, assim, né? Sim, acabou virando um bicho de sete cabeças, né? Então as pessoas ligam isso realmente com a parte, vamos falar assim, política, né, social. Então, realmente os impostos não é um assunto que agrada muito as pessoas, né? Infelizmente. Bom, pessoal, primeiro sejam bem-vindos. Então, a gente estava aqui nesse bate-papo aqui inicial, mas primeiro, né, sejam muito bem-vindos a essa live. Essa é a live 2 da série Gestão Empresarial, que eu e o Wagner, em parceria, estamos realizando aqui, né, em nossos canais aqui do Instagram, tanto da Escola Pequenas Empresas quanto da W Trindade. E é muito importante que vocês compartilhem essa live, né, com outros empreendedores que vocês conhecem. Já pode colocar no coraçãozinho aí, apertar o aviãozinho também e compartilhem para que a nossa mensagem aí chegue a mais e mais pessoas. Não é isso, Wagner? É isso mesmo. Bom, então a gente fez uma live na semana passada, sexta-feira, às 13 horas, e nós falamos sobre fluxo de caixa, algo extremamente importante aí para todas as empresas. Hoje nós vamos falar sobre essa questão da tributação, e aí, né, qual a melhor tributação para as nossas empresas. E na próxima sexta-feira nós vamos encerrar às 13 horas, dia 10 de junho, com o tema de planejamento estratégico. Então, realmente assistam, porque todos os conteúdos são essenciais aí. Wagner, então, Perfeito. vamos falar desse assunto. Bom, ele já começou aí falando que não é um assunto que geralmente agrada e tudo, mas vamos começar bem do começo, né, assim, e Claro. falar lá primeiro, vamos falar, começa, como fala assim, Jack Stripador, né, por partes, mas lá do Por começo. parte. Vamos começar lá do começo e falar o seguinte, porque eu gosto de salientar assim, né? Muitas pessoas, quando começam a empreender, começam de uma forma informal. Então, por isso que eu estou falando assim, lá do começo mesmo, né? Às vezes Sim. começou, por exemplo, tem um emprego, CLT e tá lá, e aí às vezes, até para ver se leva jeito, para perder o medo, né, daquela estabilidade do salário e tal, a pessoa começa na informalidade. Então, por exemplo, ela começa, sei lá, vendendo doces, ela começa vendendo roupas. Tem uma grande parcela da sociedade que começa o empreendimento assim. Obviamente, existem outra parcela que não, que já começa, né, realmente, por exemplo, com uma franquia de um negócio, que já começa ou já realmente estruturado, criou um plano, montou um negócio mesmo, começou e tal. E já começa assim, então, formalizado, com o CNPJ e tudo. Então, a gente está falando com esses dois públicos aqui, né? Então, para o público da informalidade, vamos dizer que hoje ainda não tem um CNPJ e tudo, por que seria tão importante essa formalização? O que você, até antes da gente falar da tributação, dos impostos e tal, por que você acredita que é tão importante a gente realmente formalizar isso e acreditar aí nesse empreendimento?
Ô, Érica, primeiro, porque hoje em dia não tem desculpa mais, né? Hoje em dia existe o microempreendedor individual, que é uma modalidade, né, empresarial que atende boa parte desse público que você falou, né? Um pequeno comércio, um pequeno prestador de serviço, né? Tem algumas atividades que são vedadas, né? E tem algumas restrições em relação à contratação de funcionários e faturamento. Mas hoje em dia não tem desculpa mais. Antigamente as pessoas começavam a falar assim, se eu abrir empresa vai ficar muito caro, né? Vai custar muito, eu tenho que pagar contador, eu tenho que pagar imposto. Poxa, o mês você paga uma taxa lá de R$ 60 por mês, aproximadamente, que vai te dar, além da segurança previdenciária, né, que você está contribuindo para a sua previdência, né, do empresário no caso, ele vai estar dentro da formalidade. Então ele pode emitir nota fiscal para outras empresas, né, ele pode emitir a nota fiscal de consumidor, o prestador de serviço ele pode emitir uma nota fiscal de serviços, ele vai poder ter a conta bancária em nome da empresa dele, já começar realmente uma empresa de verdade, né? E manter-se na informalidade é muito arriscado, né? A pessoa, às vezes, ela cai numa eventual fiscalização, ela, antes mesmo do negócio dela vingar, ela quebra, Uhum. né? Então, às vezes, por causa de bobeira. Então, não tem mais desculpa, né? Assim, a não ser que a atividade seja vedada, né? E já tem um limite de faturamento que vai ser muito alto, ou tem empregados, o MEI já é a principal porta de entrada, né? Então, você está dizendo, né, que a formalidade, ela traz, além, vamos listar, que você falou vários benefícios. Então, você falou a Uhum. questão de você não ter o risco de ser multado por alguma irregularidade, ou Isso, seja, já começar quebrando o seu negócio. Então, esse é o primeiro benefício. O segundo, certo? você consegue emitir notas fiscais. E aí a gente sabe muito bem que, às vezes, você vai prestar um serviço, vai vender um produto para uma empresa, né, em vez de ser para um cliente final, e essa empresa vai exigir nota fiscal, né? Vai Normalmente, exigir nota fiscal. quem é PJ vai exigir. Então, o fato de você já ter a nota fiscal, então, ou seja, você já começa, se é um prestador de serviço, você vende salgados, você vai poder oferecer seu serviço para uma empresa, né? E aí emitir a nota fiscal para essa empresa. Então, outro benefício. Outro benefício é a questão do INSS, de você estar aí contribuindo para uma previdência, né? A outra questão que você falou é até a questão da desburocratização, de ser fácil de se fazer isso hoje, Sim. né? Porque É o MEI não fácil, exige né? A documento, pessoa. né? Não, não exige. A própria pessoa ela consegue abrir o CNPJ, basta ela acessar o portal da Receita Federal, né? O portal do empreendedor e fazer todo o processo por lá, né? Uhum, Então, para várias atividades já é dispensado o alvará, por exemplo, né? Então, certo. é muito tranquilo, né, o processo. E é inclusive, Wagner, então você recomenda que a pessoa, né, pô, de cara já começou a vender qualquer coisa, já está aí trabalhando na informalidade, já verifique ela própria, ou se ela quiser, obviamente, ela pega com um contato com o contador para já Sim, legalizar pelo MEI. Então, já começa pelo MEI. Vamos falar, começando o seu sim. negócio, o melhor seria ali, porque aí o regime de tributação do MEI seria o ideal. Isso, né? Lógico que seguindo as regras de restrições que tem no MEI, se estiver de acordo, começa pelo MEI, né? Uhum. E um ponto importante, né, Érica, é a questão do profissionalismo, né? Então, a pessoa ela vai lá, ela vai comprar sua mercadoria, ela vai contratar o seu serviço, ela vê que tem uma conta pessoa jurídica, que tem a nota fiscal, que tem já uma organização empresarial, né? E não aquela coisa solta que você está trabalhando com uma pessoa que às vezes não vai te trazer uma segurança, Então, aí né? o quinto benefício, né? Isso. E fora isso, ainda existem várias concessões, né, de crédito para quem é PJ, ainda vários benefícios. Até para comprar carro, você tem desconto como PJ, às vezes, né? Tem algum crédito em bancos, não tem? Algumas pessoas gostam de abrir também porque conseguem fazer plano de saúde empresarial, né? Uhum. Uma vez que ele tem uma empresa, ele consegue contratar um plano de saúde mais barato, né? Algumas empresas oferecem isso, né? Então tem vários benefícios, né? Se a gente for listar, nós vamos. Nós vamos ficar aqui, são vários, né? Ou seja, acredite, né? Eu falo assim, uma principal coisa, acredite no seu negócio. A gente começa pequeno, mas a gente tem que sonhar grande, né?
Como já Sim, diria com Jorge certeza. Paulo Lemann. Então, a gente começa pequeno, acredite no seu negócio e já sonhe grande. E aí, Isso Wagner, mesmo. então, a gente falando de tributação, né? Qual a melhor tributação para as pequenas e médias empresas? Se você tem um faturamento mínimo, que é esse faturamento máximo, quer dizer, de R$ 81.000 no ano, No se ano, você está na lista de dos atividades permitidas. serviços, das atividades que são permitidas pelo MEI, o primeiro sistema de tributação, que não é um sistema de tributação, né? Porque é meio É um complexo. regime de tributação, É um né? regime. É um regime de tributação e você ainda pode ter um empregado, né? Ah. Não, acho que agora Depois, já está assim, a limite de empresa 2 empregados. Eu acho que esse ano começou o já limite de dois. liberou? Comi mosca, então. É, Eu sei que já tinha liberou, acho proposta, ia que aumentar o faturamento, tá, 81 aumentou e agora acho que já podem contratar 2 funcionários. Então, e aí você Ah, pode. tá. Porque tinha proposta, eu não acompanhei se ela foi aprovada, não. É, então, aí agora você pode contratar 2 funcionários, faturar até R$ 81.000, faturamento. E se você está na lista do rol lá de atividades permitidas, aí o ideal é ser MEI. Sim, o E você ideal é vai ser pagar o MEI. menor valor de imposto aí. Você vai ter o menor custo operacional possível, né? Tá. Se você quiser formalizar a sua empresa. Ok. Né? Então, assim, uma contabilidade, por exemplo, ela é opcional. Não é Entendi. obrigatório manter escrita contábil. Você tem apenas uma obrigação acessória por ano, que é informar seu faturamento para a Receita Federal. E você tem apenas uma obrigação fiscal, que é pagar a taxa do MEI. Então, é uma operação muito enxuta. Né? Entendi. Para quem está começando, é o melhor cenário. É o melhor Mas não cenário. se vicie nisso, porque se você crescer, é sinal que as coisas estão prosperando, né? Aí não tem jeito, tem que seguir conforme o jogo, né? Você passa por Simples Nacional, o lucro presumido, dependendo do seu tipo de negócio. Não, e tem que ficar atento, seria até importante você ter citado, porque o faturamento do MEI anual é de 81 mil. Se a pessoa Isso. extrapolar, ela não mudar do regime, ela paga multa, né? Existem algumas situações de desenquadramento, né? O microempreendedor individual, ele tem um limite de faturamento até 81 mil. Então, se ele estourar esse limite até 20%, ele é desenquadrado no ano seguinte. Se passar de 20%, ele já é desenquadrado no ano corrente. Então, vamos supor, chegou lá em fevereiro, ele atingiu R$ 100.000 de faturamento, ele tem que recolher o Simples Nacional desde janeiro para frente. Entendi. Mas a pessoa não sabe, ela começou o ano, estava como MEI, nunca imaginou, vamos falar, não tinha uma previsão de que ela iria bater os 100 mil em fevereiro, mas ela viu, bateu, e aí o que faz? Aí volta e já Aí muda? procura um contador. Primeiro passo, procura um contador. E aí realmente virou um problema, né? Então, uma dica importante você vai abrir um MEI? Procure se orientar. Né? Uhum. Por mais que não é burocrático, por mais que não seja burocrático, por mais que não seja uma operação complexa de se controlar, existem alguns controles que são necessários. Né? Uhum. Porque se chega numa situação extrema dessa de um desenquadramento retroativo, né, ter que recolher os impostos desde janeiro, por exemplo, aí é porque a coisa descontrolou e você vai precisar de uma assessoria contábil. E se ela está vendo, ela está caminhando, ela está vendo que vai chegar, está no meio do ano, vai passar, aí ela já pode desenquadrar automaticamente, mudar para o outro regime e não precisar pagar retroativo? Você tem algumas situações que você muda de regime durante o ano, tá? A Uhum. opção pelo regime de tributação, ela é irretratável. Então, se você optou pelo MEI, tá? O seu CNPJ está no microempreendedor individual no ano de 2022, ele vale para todo o ano de 2022. Uhum. As únicas opções que você tem para desenquadrar durante o ano é se você, por exemplo, tiver uma atividade vedada. Vou te dar um exemplo. A pessoa ela presta serviço de treinamento e ela resolveu dar consultoria. Então, ela tem que fazer uma alteração contratual, colocar o KNAI de consultoria, e a partir do mês seguinte, ela passa para o Simples Nacional. Ela não vai precisar retroagir. Tá? Ou então, se ela mudou a natureza jurídica. Né? O microempreendedor individual, ele não pode ter sócio. Aí, vamos supor, ele vai admitir um sócio, vai transformar numa sociedade limitada.
aí fará o desenquadramento e a partir do mês seguinte ele passa para a condição, sai da condição de microempreendedor individual e passaria para o Simples Nacional. E isso pode Tirando ser... isso, volta lá atrás. Tem outras condições também, mas se ultrapassar o limite de faturamento, volta em janeiro. Entendi. Mas você está querendo dizer que a escolha é anual? A escolha é anual. A escolha do regime de tributação de todas as empresas é anual. É anual. Então, se ela quiser estar aqui ano que vem, ela quiser mudar para o Simples, ela tem que esperar 2023 e fazer a opção lá em janeiro. Ah, então essa é uma informação, viu? Importante. E aí, ok. Então, a pessoa, ela tá no MEI, ela é o primeiro, ela obviamente, ela já precisa ir, né, Wagner? Aí é o que muito que a gente fala da importância dela ter esse conhecimento, dela entender sobre essa questão de regime, dela tratar o negócio dela como de fato uma empresa, porque aí ela vai fazer todo um planejamento, igual a gente vai falar de planejamento estratégico na semana que vem. Então, ela já vai ter esse entendimento e ela já vai criar também uma previsão de venda. Então, ela vai ter essa consciência de quando ela vai precisar também mudar dessa questão da tributação, de procurar realmente um contador para se especializar mesmo naquilo ali, ter esse conhecimento. E aí, se a pessoa tem essa possibilidade de faturar mais alto e não pode ficar no MEI, ela tem uma atividade que não é dentro do MEI também prestada, entre essas outras coisas todas que ela falou, quais as outras opções que seriam ideais para a empresa, né? Como que a gente pode falar aqui, de uma forma sucinta, os regimes de tributação e quais seriam os melhores para a gente saber que se o pessoal está ou não está pagando imposto, às vezes, desnecessariamente, aí está errado, alguma coisa pegando. Não existe forma de bolo, tá, Érica? Realmente, cada caso é um caso. O mais comum é o Simples Nacional, tá? O Simples Nacional seria como se fosse o degrau acima do MEI, né? Do microempreendedor individual, né? O Simples Nacional, a empresa ela passa a recolher os impostos uma alíquota única sobre o faturamento, tá? E existe, dentro dessa alíquota está inclusive os impostos que incidem sobre a folha, tá? Desde que as atividades sejam atividades que não sejam atividades do anexo 4, que é construção civil, atividades advocatícias, entre outras atividades. O INSS que incide sobre a folha estaria também dentro do Simples. Então, costuma ser uma carga tributária menor a do Simples Nacional. Tá? Mas o Simples Nacional é simples mesmo? Não, já não é simples há muitos anos. Ah, é? Né? Aí você precisa de um contador, né? A primeira diferença é essa, né? A empresa ela passa a ter uma série de obrigações acessórias que tem que ser entregues para o fisco todo mês. Então, né? ela não consegue fazer contador, ela já vai precisar. Não, aí essas obrigações acessórias obrigatoriamente precisa de um contador um contador registrado, habilitado para estar enviando, né? Então ela contrata um contador, né, para estar fazendo tanto a parte fiscal quanto a parte contábil, né, que é manter as escrituras, né, o livro diário, razão, balancete, balanço patrimonial. Aqui né? tem uma dúvida, E as obrigações curiosidade. Isso é uma coisa imposta pelo Conselho de Contabilidade ou uma coisa de governo mesmo, que só um contador pode passar as obrigações acessórias? Isso é uma curiosidade. Isso aí é lei, né? Isso é lei e está no Código Civil. Né? Então, isso aí é algo que é previsto em lei e existe um órgão regulamentador que é o Conselho de Contabilidade. Então, ótimo. Ok. Então, não, isso é bom. Isso é bom para os profissionais como vocês, né? Os contadores, ou seja, eles não vão poder ser substituídos. E algumas obrigações está lá, né? O número do CRC. Você tem que informar o número do CRC. Entendi. Deixa eu só ver o que o Dávila Tech tá falando. Um dia o melhor contador do Brasil falou assim: um dia ele contou, sabe até quantas cervejas tem no freezer do boteco até que a porta fechar. Ô, Wagner, olha aí, os seus clientes aí, ó. É o Daniel é terrível. Aqui, mas me conta. Então, vamos lá. Aí Comprar cerveja é fácil, né? Comprar cerveja é fácil, né? Bom, então vamos lá. Então, o Simples Nacional, você já precisa. O Felipe já está rindo também. Você já precisa de um contador. E, a princípio, igual você disse, o melhor regime de tributação
apesar de não ter forma de bolo, estou reforçando o que você disse, seria, a princípio, se você falar assim, né, uma passant seria o melhor para a maior parte das empresas. Maior parte. Maior Maior parte das empresas, poucas atividades são vedadas, tá? Uhum. Pouquíssimas atividades são vedadas. E tem uma limitação de faturamento, né? Que é 4 milhões e 800 por ano. Tá? Então, enquanto a sua empresa estiver faturando até 4 milhões e 800 por ano, você pode se permanecer no regime de Simples Nacional. Se passar disso, você tem que subir para o lucro presumido ou para o lucro real. Então, a primeira restrição do Simples é em termos de faturamento. Tem um faturamento. Não, existem outras restrições, tá? Mas existe essa limitação do faturamento e algumas atividades. Mas, por exemplo, na sua empresa, no Simples Nacional, isso serve para o MEI também, o MEI nem pode ter sócio, né? Mas no Simples Nacional você não poderia ter um sócio pessoa jurídica. Ah, mas você pode ter um sócio pessoa física com você, no Simples Nacional, que o MEI não permite. Aí você pode ter outros, quantos sócios quiser? Sim. Ok. Pode ter vários sócios, não tem problema. Só pode ser um sócio pessoa jurídica. Isso. E tem esse limite de faturamento. E, em termos de atividades, quais atividades que não poderiam estar no Simples? Ô, Érica, são atividades, assim, atividades bancárias, tipo, companhia aérea, sabe? São atividades, assim, muito complexas. Tipo assim, muito específica para você enquadrar uma empresa no Simples. Uma atividade de investimentos, entendeu? Então, não é uma atividade comercial, de prestação de serviço, entendeu? Entendi. Então, é muito específico. Geral, né? Que é comum. É coisa muito grande, vamos dizer assim, entre aspas. Entendi. E tem alguma outra restrição, assim que de imediato? Existem outras restrições. Algo que tem que ficar muito atento, tá? Que poucos empresários, às vezes, saibam disso, é que se ele for sócio de uma empresa que não é do Simples, tá? No percentual acima de 10%, e essa empresa faturar mais do limite do Simples, dos 4 milhões e 800, essa empresa dele do Simples Nacional não vai poder se enquadrar no regime. Né? Então, isso é algo que tem que ficar atento, porque às vezes a pessoa ela tem várias empresas, participa de outras sociedades, tem uma participação de mais de 10% numa empresa do lucro presumido, por exemplo, essa empresa fatura 10 milhões por ano, ele tem 10% lá da participação, ele tem 11%, por exemplo, né, acima de 10%, a empresa dele que ele abriu no Simples não pode ser enquadrada. Então, primeiro, assim, vamos falar de uma forma simples, se você tem sociedade em outra empresa, meu filho, avalie com calma, senta com o contador e analisa mesmo o que é o melhor. Agora, se você não tem outra sociedade, outra empresa nem nada, é só a sua empresa mesmo específica, aí provavelmente você vai ficar no Simples, é o ideal mesmo e tal. Agora, se você é sócio de outras empresas, avalie com calma com o contador. Sim, tem que olhar. A pessoa ela tem que contar a vida dela. Contador é isso que eu ia falar. Você está tocando isso daí, é até interessante você tocar nesse ponto, né? Que realmente é como o brasileiro, né? Acho que a maior parte dos brasileiros ele tem um pouco de restrição de contar faturamento, de contar quanto ganha. Quanto ganha, né? Contar assim o que tem. Mineiro é pior, tá? O mineiro é pior. E o mineiro é pior, né? Aí tem essa coisa meio cultural mesmo, né? Assim, não pode saber o que eu tenho, quantos negócios eu tenho, não pode saber os imóveis e tal. Só que o contador, primeiro, se ele está, por exemplo, fazendo seu imposto de renda, ele literalmente, você tem que abrir tudo para ele, né? É engraçado, né? Como que é a cultura do brasileiro, que um dia eu estava conversando com uma amiga que ela trabalha com seguros, né? Uhum. E ela falou comigo, Wagner, é muito comum a gente fechar o seguro de vida, o marido não contar para a esposa, ele morrer e a esposa não ir atrás do seguro, e tem prazo para correr atrás do seguro. A família perder. Olha para você ver. Isso é uma coisa meio cultural mesmo, né? De não contar. É cultural, em mineiro. Mas enfim. Mas esse detalhe é importante, tá, Érica? Não é assim. Não é uma fatia muito grande de empresários que vai ter uma situação dessa, né? Mas tem que ficar atento, né? Se ele tiver participações de outras empresas, isso aí pode prejudicar, né, o enquadramento no Simples.
E em termos de impostos do Simples, você falou, né? Tem essa facilidade assim de ter uma guia para pagar os impostos e tal, que... Agora, o que eu, por exemplo, pô, não sou contadora, sou empreendedora, não, eu não sou contadora, não conheço muito disso de leis, de impostos, não tenho muita vontade, né? Eu tô falando, fazendo um cenário assim, pô, eu não tenho vontade, não tenho. Mas eu sou dona do meu negócio, eu preciso ter um pouco de conhecimento disso, até para saber se eu estou realmente contratando um contador de confiança, se eu posso de fato acreditar no que aquele contador está me contando. Tem alguma coisa assim de específica que é muito importante o empreendedor saber disso? Porque, muito, igual você falou na live passada, muitas vezes o empreendedor se concentra, às vezes, só no core business dele lá, né? No que realmente é o negócio dele e negligencia a parte financeira, negligencia essa parte contábil, deixa o meu contador resolver. Aí o contador vem, aí fala assim, esse contador só fica me mandando taxa para pagar. Aí já começa, né, falar assim, contador é um bicho chato, só fica me mandando negócio. Então, o A que culpa é do contador, como se ele recebesse comissão, né? tipo isso, né? Olha lá, como se o Ó, contador já Bolsonaro tá pensou pagando a ser uma comissão. coisa boa para Ó, você, já pensou você receber ia ser isso? bom, né? Me Não é má conta assim, ideia, não. eu, Vamos ver se a gente quanto bota esse projeto. empreendedora, eu, independente do regime, né? Nós vamos falar dos outros, mas independente, o que eu preciso saber, assim, como empreendedora, né? O que eu preciso saber para ver se eu também não, se eu estou contratando corretamente, né? O que você acha que é o principal? Ô, Érica, é muito, muito interessante essa sua pergunta, porque também é um hábito, sabe, dos empresários, de não querer entender, de não querer compreender, e eu sou totalmente contra isso. Eu acho que o empresário, ele tem que saber o que acontece com a empresa dele, entendeu? Ele tem que saber se ele realmente está recolhendo os impostos da maneira correta, se ele está dentro, se hoje a empresa dele está enquadrada no melhor regime de tributação, tá? O empresário ele não precisa saber fazer. Isso aí realmente não é obrigação dele. Mas saber o que está sendo feito, eu acho importante. Eu vou te dar um exemplo prático disso, tá? Atividade comercial, tá? Quando você coloca por exemplo, um bar, tá? Já que o Daniel falou em boteco, cerveja. Cerveja, por exemplo, vamos dar o exemplo da cerveja mais específico. Cerveja, ela tem umas particularidades de tributação que se o contador não souber de, de tributação, não é um especialista da área, isso acontece, ele pode estar recolhendo impostos a mais. Entendeu? Então, dentro do Simples Nacional, você tem vários impostos múltiplos. E alguns desses Calma aí que tá impostos... chiando. Eu não sei se é seu fone, mas tá chiando, parece. Voltou? Tá normal agora? Tá, voltou. Voltou? Qualquer coisa eu tiro Voltou. o fone. A cerveja, por exemplo, você consegue excluir alguns impostos na hora de apurar o Simples Nacional, que a sua carga tributária cai pela metade. Né? Então, se o contador não fizer isso na hora que ele estiver fazendo a apuração, ele vai estar pagando imposto a mais. Então, isso é uma coisa básica, que ele não precisa saber como que calcula. Ele só precisa saber que existe e que está sendo feito. Mas e como eu acho importante. E como eu, como empreendedor, então, assim, eu posso... Como saber se o meu contador está sendo bom, não está sendo bom? Se ele sabe ou não sabe disso? Porque é uma coisa muito de confiança mesmo, né? É complicado, né? Eu acho assim, que a primeira é ter uma boa assessoria. Né? Não tem como você partir de outra forma. Né? A pessoa pode até buscar orientações no mercado, ela pode até buscar aí, orientações em outros locais, né? Cursos, treinamentos, orientações até com conselhos do segmento, né? Mas eu acho que a pessoa mais indicada para orientar é o contador. Agora, se o contador não souber, aí é um problema grande. Entendeu? Entendi. Então, você acha que talvez o ideal, né, igual você disse, a gente não precisa saber, enquanto empreendedor, a gente não precisa
saber fazer, quais obrigações e tal. Mas a gente tem que ser bom de questionar. Então, quando a gente sentar com o Sim. contador, né, ou com a empresa, com contabilidade, a gente questionar. E fazer perguntas. Olha, é isso, é aquilo e tal. Questionar e ver o que o cara vai te responder. A pessoa vai te responder. E Sim, aí, com certeza. né? Então, você ser bom de questionar, perguntar. Isso que eu acho que é o principal, né? E eu, como contador, eu fico muito feliz quando isso acontece, tá, Érica? Quando a pessoa chega e fala, Wagner, isso aqui, como é que é? Como que funciona? Não, vamos sentar aqui, vamos analisar, né? É, e aí a gente, né, a pessoa, ela tendo orientação, ela consegue, fica até mais fácil para ela tomar decisões, para precificar, né? E até para conduzir o negócio dela, né? Então, tem que ser questionador e tem que ser antenado também, tem que ficar esperto aí com o que está acontecendo no mercado, não pode relaxar, não, e Pois simplesmente é. delargar, né? Pois é, porque isso daí é até ruim, né? Acredito, até para quem trabalha com contabilidade, você ter a empresa, os clientes que nem fazem esse questionamento e confiam tanto em você, acho que até para você deve ser ruim isso. É melhor, igual você falou, e outras empresas, ter um empreendedor que é questionador, até para você passar essa confiança maior para ele, né? Funciona até mais prático. Claro, com certeza. Eu Bom, acho importante. A pessoa não precisa saber fazer, ela precisa saber o que está sendo feito, né? pois é. E aí, Wagner, depois a gente pensando, né? Aí, ok. E existem outros regimes de tributação aí, que algumas que não vamos enquadrar, né, no simples ou não vão cumprir esses requisitos que a gente estava falando. Quais seriam esses outros? No caso mais comum, os mais comuns é o lucro real e lucro presumido, né? Uhum. Que é o que tem depois, na verdade, né? Os mais comuns é o lucro real e o lucro presumido. O lucro real é muito difícil você ver uma situação muito vantajosa no lucro real, tá? Porque no lucro real você passa para uma modalidade de débito e crédito, né? Por exemplo, para PIS e COFINS. Então, o imposto é muito mais caro na venda, mas você acaba tendo um crédito na compra. E no presumido, não. Presumido é uma alíquota fixa e um fator de presunção para cálculo de imposto, né? Um pouco mais, mais prático de se fazer do que o lucro real e costuma ser mais vantajoso do que o lucro real, tá? Mas a maior diferença entre o Simples Nacional e o lucro presumido e real é que você sai daquela questão da alíquota única, tá? E você passa a recolher os impostos separadamente. Então, se é uma empresa de prestação de serviço, você vai ter que recolher, apurar e recolher ISS, PIS, COFINS, imposto de renda, contribuição social, além dos impostos sobre a folha de pagamento que estava no Simples, que é a contribuição patronal do INSS, tá? Regra geral, são esses impostos, tá? É lógico que quando você entra no comércio, aí você pode ter ICMS, né? Diferença de alíquotas, CID, dependendo da atividade, né? E já Então, ocorreu, Wagner, assim, de você pegar um cliente, alguém e avaliar, e às vezes ele está no simples, e você fazer um planejamento tributário e você observar que se ele tiver no lucro real ou no lucro presumido, não sei, ele estaria pagando na somatória menos impostos? Isso já aconteceu? diversas vezes, diversas É? vezes. Né? Nós temos uma rotina de, em dezembro, a gente analisar cada uma das empresas e fazer uma projeção. Conversar com aquele empresário que a gente acha que está já numa situação que pode ser benéfica ou presumido, a gente entra em contato, pergunta como que vai ser no ano seguinte, qual que é a previsão que ele está tendo, né, para tomar a decisão, né, para fazer a opção em janeiro. Ou seja, o que você está, como voltando então isso, a decisão de qual regime de tributação a sua empresa vai adotar, ela é uma decisão anual e Anual. que você vai mudando. E aí entra, então, muito conectado com o que a gente também falou na live passada e que a gente vai falar na próxima live, que o empreendedor, o empresário, ele precisa trabalhar com previsão, né? Ele precisa ter um planejamento. Ele precisa ter, primeiro, o controle do fluxo para ver o que já foi acontecendo, como que está o cenário, e uma projeção do futuro mesmo,
Aí aqui a gente fala de um curto prazo, a gente está falando de um ano. Porque quando ele consegue trabalhar com esse planejamento estratégico, com uma previsibilidade, trabalhar com previsão de forma orçamentária, que é um termo muito usado, né, na contabilidade, de uma forma orçamentária, ele pode tomar decisões que impactarão ali no dia a dia uma redução de despesa, não é isso? É uma decisão errada, né, em relação à tributação, ela pode custar muito caro, Pois é. né? Entrando assim, é lógico que quando você fala de planejamento estratégico, né, de planejamento orçamentário, entram vários fatores. Entre um deles é a questão tributária. Então, às vezes, uma decisão errada, uma opção pelo regime de tributação incorreto, pode custar muito caro. Uhum. Então, mas eu acho que acho que a pegada aqui, né? Eu, ó, como empreendedora e não contadora, acho que o grande pulo do gato, que eu acho que essa informação que pelo menos é a que valeu para mim e que acho que é que tem que ficar martelando na cabeça de todos nós, é que essa decisão de regime de tributação é uma decisão anual. Isso é muito É uma interessante. decisão anual. Isso é Sim. muito interessante, porque aí nós vamos trabalhar com esse curto prazo, porque hoje a gente sabe que nós estamos em cenários incertos, porque antigamente, no passado, a gente falava às vezes, né, de fazer planejamento assim, de 5, 10, olhava-se, tinha-se isso, eu lembro que eu já fiz plano para muito para frente, assim, né? E agora não, a gente sabe que tem que ser, né, por conta das incertezas, de tudo que vai acontecendo, os planos são de curto prazo, Mais vamos falar assim. conservadores. São mais É. conservadores, são mais assim, né? Mas para a tributação, e que eu acho que um ano é realmente é algo que dá para se projetar, apesar de estar tão incerto, de vir pode acontecer, É. aparecer uma pandemia no meio do caminho, assim, às vezes que também, né? Mas um ano eu acho que é algo que é factível, né? É factível. Dá para se fazer. Então, eu Concordo. acho que esse daí é o grande pulo do gato. Então, assim, igual você disse, né? Eu não preciso operacionalizar, eu não preciso saber muitas coisas, mas saber ter essa consciência de que é uma decisão anual. A outra coisa, ter a consciência que o contador para a empresa é quase que um parceiro mesmo. Então, essa parte da confiança é de extrema importância. E uma das coisas que eu acho que é mais importante mesmo é o empreendedor estar antenado, fazendo esses questionamentos e verificar mesmo se a empresa está sempre se atualizando, que essa parte de legislação. Eu estou aqui falando com você, estava aqui procurando na internet, porque assim, eu estou com medo de ter falado bobagem também, sabe? Tô com medo de ter falado bobagem daquele negócio de que o MEI já podem ter 2 funcionários. Eu falei com tanta convicção aqui que eu falei assim, tem que procurar. Você vai... Não, é porque tem a lei, tem um projeto de lei para aumentar o faturamento e aumentar a quantidade de funcionários para ser contratados. A última vez que eu tinha olhado não tinha sido aprovado ainda não. Então, por isso que eu tô falando. Tô vendo que eu falei com tanta convicção, às vezes eu tô falando É. bobagem, viu, gente? Não, é porque já alguns clientes já entraram em contato e perguntaram, e aí? E aí? Já aumentou o limite de faturamento? Então Wagner sabe muito Mas, mais que eu, tá, bom, gente? Já falo aqui, eu não sei tanto igual ele. Então, porque eu acho que realmente... ainda não foi aprovado não, mas podemos confirmar depois. eu tô entrando aqui na internet para ver, eu também acho que não foi, não. Eu falei que foi, mas eu achei que não foi. Foi não. Mas tinha uma coisa tramitando, falando Está disso, né? corrigido. Tá corrigido, tá Uhum. corrigido. Tem? Tem uma coisa de tramitação aí para serem 2 funcionários, né? Sim, tem. Tá. Bom, então eu acredito que vão falar assim. Você tem outro pulo do gato que você acha que é importante você frisar aqui e deixar o pessoal a par? Ou acho que sobre tributação seria isso mesmo? Olha, Érica, eu acho que assim, o principal, tá, é realmente assim, a decisão errada, ela pode custar caro. Uhum. Então, eu sei que o contador, ele para ajudar a tomar essa decisão, 99% o contador. Né? Ele que vai apontar os números, ele que vai fazer o orçamento, ele que vai tipo assim, mostrar a viabilidade do que é mais vantajoso, né, para o negócio. Agora, aquele 1% que é a decisão do empresário,
ela tem que ser tomada com muita sabedoria, sabe? Ele tem que, as informações que ele passou para o contador, elas têm que ser muito consistentes, né? E para não tomar decisão errada, né? Uma migração, por exemplo, para o lucro presumido, além de dificultar a operação, né? Hoje o cara chega lá no dia 20, ele paga uma guia de imposto, né? De repente ele tem que começar a pagar 5 guias por mês, talvez 6, né? Dificulta a operação, concorda? O financeiro tem Sim, que ter mais controle, sim. né? Se ele tomou a decisão errada, além de ter mais controle, de ter que ter mais rigor com a documentação, com tudo, ele ainda vai pagar imposto mais caro, talvez, né? E isso é por um ano, né? Ah, isso, Em nós estamos falando isso, geral, eu tenho uma dúvida que me veio aqui agora. Vamos supor que eu estou no Simples, aí ano que vem eu mudo para o lucro real, porque eu também acho que vou ter mais um faturamento maior e tal. E aí passou um ano, eu cheguei e falei assim, não, foi cagada, não devia ter feito isso, não deu certo, isso aqui. Eu posso voltar? Vamos falar assim, isso é pode retroativo? voltar, Não. pode voltar no ano seguinte. Você tem a limitação do faturamento. Vamos Uhum, supor, em 2020, 2021, você resolveu ir para o lucro presumido em 2022. uhum, Só que em 2022 você faturou 5 milhões, ou seja, você faturou acima do limite do Simples. ok. Em 2023 você não vai conseguir para o Simples, Ah, não? tá? Não, não consegue, tá? Mas se você faturou abaixo dos 4 milhões e 800, beleza, você pode pedir o enquadramento no Simples Nacional. E aí vão falar que, não consegui porque eu faturei 5 milhões e tal. Mas aí passou o ano de 2022 e eu ainda fiquei, não foi bom, tô vendendo menos. Aí eu já fiz 4 e pouco, fiz menos, aí pronto, aí pode voltar. Tá, Tranquilo. beleza, entendi qual é a regra, entendi. Entendi, então realmente é uma decisão, Cheio de pegadinha, né? tem as pegadinhas e realmente isso que você está falando assim, é, é, ter, ter esse estudo, fazer essa análise é fundamental. Porque, se, igual você falou, você pode Fundamental. custar muito caro isso. Sim. Pode custar muito caro e existem também situações dentro do próprio Simples Nacional, né, Érica? Que a pessoa, o empresário ele tem que ficar atento, tá? É, por exemplo, né, vamos colocar uma atividade de cunho intelectual, tá? Uhum, Uma atividade de cunho intelectual, vamos supor, médicos, tá? O médico que trabalha como PJ, né, que ele tem que tirar nota fiscal lá dos hospitais que ele trabalha, ele pode ser tributado tanto no anexo 5, que a alíquota inicial é 15,5%, quanto no anexo 3, que a alíquota inicial é 6%. A diferença de 10% quase no faturamento. uhum. Entendeu? Então, isso aí é algumas regras que a Receita impõe, a questão de folha de pagamento. Então, se ele não fizer um planejamento legal, ele pode estar pagando mais imposto, inclusive, dentro do Simples Nacional. Olha, Tá? E existem formas também, Eric, de se economizar, já que nós falamos de médico, de se economizar impostos mesmo no lucro presumido. Tá? No lucro presumido, eu vou te dar um exemplo, né, já que nós falamos de médico, de uma clínica médica. Tá? Se essa clínica médica ela possui atividades de exames e atividades de cirurgia, a gente pode entrar com pedido de equiparação hospitalar e diminuir essa carga tributária em mais ou menos aí uns 6%, mesmo no lucro presumido. olha. Você diminui aí de mais ou menos 15% para uns 8%, 9% de carga tributária, sabe? Para esses serviços, né? Então, uma boa gestão tributária vale a pena. Nossa, então, e você tocar, é importante você ter tocado nesse exemplo de médicos, porque normalmente é uma classe que eu percebo que, como tem muito, porque existe muito desse conhecimento técnico, né, sobre medicina. E aí opa, essa parte de Não caiu. gestão, essa parte de gestão do negócio, às vezes é negligenciada, mas é o que pode fazer total diferença, inclusive na lucratividade do médico, ele ser realmente um bom gestor do negócio dele. E olha que esse ponto Sim, que você tocou é algo que vai trazer uma lucratividade para ele em mudança de imposto, ou seja, diminuição do pagamento de imposto.
Olha o Sim. tanto que ele pode aumentar a lucratividade dele, o ganho dele. Você imagina o seguinte, se é uma empresa, já que nós falamos em média, vamos falar 6%, arredondando, Uhum. tá? Se é uma empresa que fatura 10 milhões por ano, nós estamos falando de 600 mil reais por ano de economia tributária, Olha para você ver. Ou né? seja, que está entrando no Então, bolso dele agora lógico, como um lucro. Pode entrar. que isso não é automático, tem que entrar com um pedido, né? Se esse pedido for negado, tem que entrar na justiça, mas uma vez que deferiu o processo, acabou. Entendeu? Olha. Ele se beneficia dessa carga tributária. Um outro ponto interessante, sabe, Érica, que está muito comum, de vez em quando rolam vídeos na internet, o próprio Daniel aí, que vamos citar ele de novo, ele me mandou esses dias, eu achei muito interessante, que foi acho que foi o pessoal do Bombom Garoto. Eles mudaram a embalagem, né? É o mesmo chocolate, tá? Eles mudaram a embalagem, por quê? A embalagem a vácuo, da forma que estava que está sendo apresentada hoje para o público, ela é considerada como se fosse um bis, por exemplo. Eu Ah. esqueci o termo, tá? É Que é o diferente biscoito de de waffle bombom. que eles falam, sei lá. Tipo biscoito de waffle. É, Ah. isso. Quando é bombom, se paga IPI. Quando é biscoito de waffle, não paga IPI. Olha para você ver que coisa mais bizarra que é a nossa legislação tributária. Então, o pessoal da área tributária da Garoto provavelmente teve essa sacada ou teve uma consultoria que deu essa orientação e eles hoje não pagam PIS, não pagam IPI sobre esse produto. Olha, isso me Diminuiu aí, lembrou sei lá, aquela. 5, 10%, Isso me né? lembrou sobre a sandália Crocs também, né? Tem um negócio Sim, desse, é outro caso. não é? Do Crocs, eu Sim, sei que tem é essa outro caso história clássico. clássica. Enfim, ou seja, realmente essa parte tributária de impostos é algo que você tem que estar extremamente ligado nas atualizações, porque as mudanças são constantes, igual eu aqui, já achando que já estava valendo 2 funcionários no meio, o trem nem foi aprovado ainda. Ainda tem essa. Porque Quase que você contrata mais funcionário, né, Érica? não, pois é, porque olha só, porque às vezes você divulga-se uma informação, só que ainda não foi tramitada. Então, olha para você ver. Ainda fala assim, acontece isso, só que ainda tem que ir para a Câmara, ir para não sei aonde, sabe? Uns trem para aprovar. Então, é uma coisa realmente complexa, né? E não diminuiu o valor dos bombons. A Mônica falou assim, negócio da. Pois é, Mônica, aumentou, né? Absurdo o valor da caixa de bombom hoje, né? Você vê. Eles estão ganhando. Mas, mas aqui nós estamos ensinando também a nós, empreendedores, a aumentar a nossa lucratividade por meio do planejamento tributário. Foi o que eles fizeram. Como a maioria da população nunca vai imaginar que é isso, foi isso que aconteceu com o caso da Nestlé, né? Exatamente. Bom, então É aí, isso mesmo. olha para você ver. Então, a importância, porque tem que estar extremamente atualizado, tem que estar acompanhando o tempo inteiro a legislação, tem que estar, porque é isso tudo aí, e igual você disse, e é constante, não é uma coisa, tomou aqui, parei, agora vou ser sempre assim, vou morrer assim, não é. É uma coisa que vai se atualizando, né? Que vai mudando, que você vai fazendo análise É, anual. É Poxa. importante o empresário também ficar atento, mas principalmente ter uma boa assessoria, né, Érica? Uhum. Empresas grandes, uma Garoto da vida, ela tem um departamento de planejamento tributário, Olha para você ver. né? Pois é. Então eles ficam atentos a isso, né? Eles estão totalmente fora da operação, eles não ficam lá apurando impostos, eles ficam fazendo outras coisas, Uhum. né? Focados em reduzir a carga tributária da empresa. De tão complexa que é a legislação, as empresas grandes precisam de um departamento para isso, né? É. Ó, ótimo. Bom, então eu acho que foi ótimo esse exemplo que você deu mesmo da garota, porque ficou lúcido, ficou bem tangível, assim, né? Ficou claro da gente entender o quanto que isso pode acontecer, inclusive para nós enquanto empreendedores, né? Muito bacana, muito Enquanto bom. que é complexo. O tanto que é complexo. Wagner, acho que é isso, né? Se as pessoas também tiverem outras dúvidas, eu sempre falo, o Wagner está sempre à disposição. Aproveita, manda Isso. mensagem lá para o Wagner no direct da W Trindade. Tô com dúvida, o que eu faço? Quero não sei o quê. Mande que o Wagner está sempre à disposição. Assim como eu também sempre estou à disposição, viu, pessoal? Não é isso? Sempre à disposição, gente. Se precisar. É isso aí. Bom, então agradecemos a todos vocês que acompanharam aqui. Compartilhem
E já coloquem aí na agenda, na sexta-feira que vem, às 13 horas, a última live da nossa série. Wagner, mais uma vez, muitíssimo obrigado. Você sabe, né? Toda vez que eu converso com você, eu aprendo mais um pouquinho. Uma hora ainda vou ficar boa Eu disso. também aprendo demais com você. Você é minha professora, né? Eu ainda vou ficar boa desse negócio de tributação ainda. Um dia ainda vou ficar craque, você vai ver. É isso aí, nós estamos compartilhando conhecimentos. Obrigada, Wagner. Obrigada a todo mundo que acompanhou Valeu, gente. aqui. Boa tarde. Muito Até semana que obrigado. vem. Um Tchau, abraço. tchau. Tchau.